E se a Terra fosse realmente plana? Para os terraplanistas, essa pergunta deveria ser totalmente ao contrário, com suas próprias perspectivas sobre as leis da física que regem o universo. Para eles, a maior certeza do mundo é que a Terra é plana. Porém, a física como ela é, impede a existência de uma Terra plana. E muitos geofísicos apontam como seria caso o nosso planeta realmente fosse um disco plano. E no vídeo de hoje iremos descobrir como seria o nosso planeta se a Terra fosse realmente um disco plano. Eu sou o Patrick Costa e esse é o canal 33K. Desde sempre, houve muitas discussões em relação à Terra, se ela é plana ou redonda. Na internet, você encontra inúmeros vídeos de pessoas que juram de pé junto que a Terra é plana. Mas seria possível a gente viver em um mundo totalmente plano? Se focarmos na ideia dos terraplanistas, sim, é possível. Pois para eles, a gravidade como conhecemos não existe de fato. Eles ignoram a ideia de que a gravidade puxa as coisas para o centro do planeta. Para eles, as coisas simplesmente caem. Se a gravidade como conhecemos fosse aplicada em um mundo plano, tudo seria sugado para o centro. E como estamos falando de um disco plano, tudo seria atraído para o centro dele, fazendo com que as árvores crescesse na diagonal e fazendo com que quase toda a água do planeta fosse unida em um só ponto no centro. E isso sem contar na dificuldade que seria para construir edifícios, casas, que também sofrem com a influência da gravidade. Com certeza, teríamos que achar um jeito de construí-los de uma forma que eles se sustentassem na diagonal. Para você que de vez em quando se depara com uma subida íngreme na sua cidade, imagina você ter que lutar com a gravidade quando você quisesse ir para a borda do planeta. A força dela iria te empurrar para o centro o tempo todo. E na padaria então nem se fala. Isso poderia se tornar um verdadeiro treino de alpinismo. Ou seja, produção, a Terra plana até aqui, não tem como comprar nenhum pãozinho, né? Não dá. Imagina, eu já não gosto de andar. Imagina eu lá. Com a gravidade puxando, aí ferrou. Mais um ponto que não se encaixa em uma Terra plana é a ideia de placas tectônicas ou atividades sísmicas. Enquanto a movimentação dessas placas criam montanhas de um lado do mundo esférico, do outro lado se formam grandes depressões. E isso só faz sentido na Terra como ela é, porque no mundo plano, as placas não possuem essa interação. Tecnicamente, elas iriam cair da borda, se não fosse pela famosa barreira de gelo apontada pelos terraplanistas. O fato é que sem as atividades sísmicas, fica difícil explicar o surgimento de vulcões e montanhas acima da crosta terrestre. Na verdade, é que sem as placas tectônicas, nem terremoto uma terra plana poderia ter. Mas a gravidade diferente e a falta de atividade sísmica são de menos quando se trata de uma terra plana. Existem outros pontos que podem afetar a nossa existência ainda mais. Um deles é a falta de um campo magnético que daria um fim à vida do nosso planeta. Alguns terraplanistas dizem que não existe um campo magnético na Terra. Conseguem imaginar um mundo sem um campo magnético? Bom, basta você olhar para Marte, que possui cerca de 2% do nosso campo magnético. A Terra também perderia sua atmosfera e ficaríamos totalmente expostos aos ventos solares. A atmosfera deixaria de existir e por volta de 3 minutos toda a população da Terra iria morrer sem oxigênio. Ou seja, produção, até aqui é impossível viver em uma Terra plana. Nem oxigênio a gente teria, mas os caras batem o pé e falam que a Terra é plana. Aonde? Até mesmo se você tivesse um cilindro de oxigênio, não seria possível você continuar vivo, pois a pressão exercida na atmosfera influencia até mesmo na maneira que nós respiramos. Mas com certeza isso não seria uma preocupação, porque a Terra plana, sem um campo magnético e sem a atmosfera, dificilmente a vida teria surgido. Mas vamos supor que
quebrando várias leis físicas, a vida ainda assim conseguisse se manter e que mesmo sem um campo magnético, a atmosfera ainda estaria ali de alguma forma, cercada pelo tão famoso domo que os terraplanistas afirmam existir sobre a Terra. Claro, a Lua e o Sol ainda existiriam nesse cenário, mas a forma como eles funcionam, girando no céu como se a Terra fosse o centro do universo, não permitiria a translação da Terra. E isso iria tirar qualquer possibilidade de estações durante o ano. Com isso, sem a variação da temperatura nas várias épocas do ano. A maioria dos animais, principalmente insetos como abelhas, iriam morrer sem a presença da primavera. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, dos 100 vegetais usados em 90% da alimentação mundial, 71 são polinizados por abelhas. Com isso, sem estações, sem primavera. Sem primavera, sem abelhas. Sem abelhas, sem o alimento para o mundo. Cara, antes de eu fazer esse roteiro, eu não tinha a mínima ideia de como as abelhas são importantes para a nossa vida aqui na Terra. Você tinha noção disso, produção? Não. Assim, eu sabia que polinizava, né? Mas não tão importante assim, né? E isso seria um ciclo de destruição completa. Isso sem citar a importância das outras estações para manter o equilíbrio da vida. Outro detalhe em relação ao Sol é que se ele for do tamanho real, com mais de 100 vezes o diâmetro da Terra, ele não cabe girando no mundo plano. E, se ele for menor, não temos nenhum astro capaz de nos manter em um sistema solar no espaço. E sem a gravidade do Sol, a Terra plana ficaria deriva no espaço. Mas sabemos que coisas como a gravidade, campo magnético e o sistema solar como conhecemos, nada disso está na pauta dos terraplanistas. E o que eu trouxe aqui, pessoal, foi uma breve adaptação de como um planeta totalmente plano poderia existir. E dentro dele ainda ter vida. A gente viu que de várias formas para isso acontecer, precisaríamos ignorar basicamente tudo o que sabemos sobre física e física moderna. Mas me diz aí, meus anjos, o que vocês acharam sobre esse vídeo? Me diz aí nos comentários. O nosso vídeo fica por aqui. Um beijos, tamo junto, é nóis.